Bom dia, terceiro ano C. Hoje eu vou falar um pouco para vocês da atividade do dia, que está no caderno de língua portuguesa 3, páginas 30 a 32. Na atividade de hoje, a gente continua falando sobre lendas. E a lenda de hoje é a lenda do Curupira. Vamos lá, página 30. Nas lendas, o parágrafo é muito importante, pois ele ajuda na organização do texto. Marque com uma seta cada parágrafo da lenda do Curupira. Então, como o próprio nome diz, parágrafo é uma parada da grafia, ou seja, a gente para de escrever ali, colocou um ponto final e começa a escrever na linha seguinte. Então, vocês vão ler e grafar, né? Marcar com uma seta os parágrafos da lenda do Curupira. Então vamos lá. Primeiro parágrafo, segundo, terceiro parágrafo, vamos lendo. No fundo das matas, bem longe das cidades e das aldeias, quando soam gritos longos e estridentes, é o Curupira que se aproxima. O melhor a se fazer é sair dali correndo. O Curupira é um anão de cabelos vermelhos e dentes verdes que tem os pés virados para trás. Para os indígenas, ele é o demônio da floresta. Corre atrás deles enfurecido para bater e até mesmo matar. Estamos lendo na página 31. Para se protegerem, quando se afastam de suas aldeias, os indígenas deixam pelo caminho penas de aves abanadores e flechas. O Curupira é o protetor das árvores e dos animais, batendo nos troncos das árvores como se fossem tambores. Testa a resistência delas quando ameaça cair uma tempestade. Ele odeia os homens que caçam e destroem as matas. Por isso, gosta de deixar os caçadores perdidos dentro da floresta. Quem vê o Curupira perde totalmente o rumo, não sabe mais achar o caminho de volta. Para atrair suas vítimas, o Curupira às vezes chama as pessoas com gritos que imitam a voz humana. As histórias do Curupira são contadas em todo o Brasil. Em algumas regiões ele tem o nome de caipora ou caapora e aparece frequentemente montado em um porco do mato, domínio popular. Nós estamos ainda na página 31. Desculpe não aparecer as questões, mas é que eu tive que fazer alguns recortes. Vamos lá. Algumas questões. Página 31, sobre o texto. Quantos parágrafos esse texto tem? Então, você vai voltar lá no texto e vai contar quantos parágrafos tem. Lembra que para cada parágrafo tem um ponto final. Então, vamos lá. Aqui, nós observamos, bem direitinho na página. Olha onde tem ponto final aqui. Olha quantos parágrafos temos. E observe a página anterior, na página 30. Sempre que tem um ponto final e a gente começa a escrever numa outra linha, isso a gente finalizou um trecho, um parágrafo. Então vamos contar, começando aqui. 1, 2, 3. Nós temos 3 pontos finais, 3 parágrafos. 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos 8 parágrafos nesse texto. Entenderam, meus amores? Toda vez que vocês forem observar um texto, o parágrafo vai ser onde tem um ponto final. Tá vendo que aqui, parágrafo, paramos a grafia, paramos de escrever, colocamos um ponto final e fomos escrever na outra linha. Aqui também terminamos, colocamos um ponto final e passamos para outra linha e assim por diante. Vamos continuar então. Quantos parágrafos esse texto tem? Você vai escrever.
Quais as principais características do Curupira? Então, como que ele é, o Curupira? Você vai escrever aqui nessa linha. Onde o Curupira vive? Tem também no texto onde é que ele costuma viver. Você vai responder aqui nessa linha. Por que ele odeia os caçadores? Ele odeia por um motivo, né? Alguns motivos. Então, você vai escrever aqui nesta linha, ok? Página 32. Aqui nós temos uma explicaçãozinha do que é o narrador-personagem e do que é o narrador-observador. Pedro, Cauê, Letícia e Mariana aprenderam que narrador é a pessoa que conta a história. Existem dois tipos de narradores nas histórias. O narrador-personagem, que participa dos acontecimentos da história, e o narrador-observador, que apenas observa a história e conta. Veja a diferença nos trechos da história abaixo. Então, nós temos aqui dizendo o que é narrador-personagem, 2 exemplos, e aqui o narrador-observador. Lembrando, gente, narrador-personagem, ou seja, é aquele que participa da história. Então, quando eu começo falando como se eu tivesse na história, eu sou uma narradora-personagem. Agora, se eu estou contando uma história, como se eu estivesse apenas observando, eu sou uma narradora observadora, ou seja, eu conto a história, mas estou apenas observando. Não estou fazendo parte dela. Vamos ver um exemplo de narrador-personagem. Eu estava lá quando tudo aconteceu. Fiquei com muito medo. A noite estava escura e fria. Percebam aqui, eu. Então, significa que a pessoa é o quê? O narrador-personagem. Ela está fazendo parte da história que ela está contando. Narrador-observador. Há muito tempo, na floresta amazônica, tudo começou. O dia estava ensolarado e as pessoas passeavam ao redor do rio. Percebam que eu comecei com... Aqui começa a história há muito tempo. Tem algum eu, ou seja, o narrador está participando da história? Não, ele está contando alguma coisa que aconteceu. Mas ele não está se colocando na história. Questão 5. Sobre o narrador da lenda do Curupira, marque apenas as alternativas corretas. Quem conta a lenda do Curupira participa da história. É o próprio Curupira quem conta a sua lenda. A lenda do Curupira é contada por uma pessoa que não participa da história, mas que observa e narra todos os fatos. Então, vocês vão observar, vão fazer a releitura do texto Curupira e vai assinalar apenas uma opção, tá bom? O narrador participa da história. É o próprio Curupira que conta a sua própria história? Ou é uma pessoa que não participa da história, ele apenas vai falando os fatos que acontecem? Bom, por hoje é só. Um cheiro. Façam as atividades direitinho. Qualquer dúvida, peça minha explicação. E até o próximo vídeo. Um beijo!